Deus abençoe, irmão Edson. Pai do Senhor, meus irmãos, antes de você se assentar, abra sua Bíblia, 1 de Samuel. Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo de número 26. 1 Samuel 2, 22 a 26. Quero chamar o Ministério de Louvor para se colocar aqui, até a gente fazer essa leitura. Enquanto isso, eles vão se agregando aqui, para nós fazermos um devocional através do louvor. Meus irmãos, quando eu chego na casa do meu pai, da minha mãe, eu tiro o sapato, eu tiro a meia, eu coloco uma bermuda, se tiver alguma coisa cozindo no fogo, eu tiro a tampa, eu tenho liberdade de pegar um garfo ou uma colher e mexer. Se já tiver cozido, eu tenho liberdade de enfiar o garfo, tirar um pedaço para mim. Sabe por quê? Eu estou na casa do meu pai, da minha mãe. Jamais eles vão dizer não para mim. Sabe aonde você está aqui agora? Na casa do seu pai. Você pode estender a mão que Ele vai tocar na sua mão. Você pode dizer glória que Ele vai mandar unção para você. Você pode sentir bem nesta noite, porque o Pai está aqui hoje para dizer para você: meu filho, você tem liberdade na minha casa. Amém, meus queridos? Vira para esse irmão antes de lermos a palavra e falar para ele assim: irmão, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Fica à vontade, irmão. Viu? Fica à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 22 a seguir, diz assim: Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse: por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre os vossos maus procedimentos. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. E se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem o intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do Senhor, a voz do seu pai, pois o Senhor queria os matá-lo. O menino Samuel continuava crescendo em estatura e em graça, tanto diante do Senhor, como também diante dos homens. Ainda 1 Samuel, capítulo 4. Passa uma página para frente, por favor. 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo de número 22. Quem achou, diga eu. Então aquele que trazia as notícias respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus 2 filhos, Hofni e Finéias, também foram mortos, e a arca de Deus foi levada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, perto da porta, e quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado.
Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e prestes a dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido levada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos. Ela se encurvou e deu à luz, por causa das dores que teve. Quando estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram: não temas, pois tivestes um filho. Porém ela não respondeu, nem deu atenção a isso, mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Feche os seus olhos, ore comigo. Santo Deus e Pai, ao ler esse texto, um texto que prefigura desastres, decepções, tragédias, e mostra a grande ineficiência de uma família. Aqui, meu Deus, temos o conhecimento, biblicamente falando, que esta família estava fracassada, Senhor. A família de um sacerdote, a família de um homem que tinha a obrigação de ensinar os preceitos do Senhor. Esta família estava fracassada. Esta família perdeu o melhor, perdeu a honra, perdeu a visão, perdeu o céu. Esta família perdeu a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje estamos entrando aqui com muita humildade no coração diante da Tua presença, para apresentar cada pai de família que aqui se encontra, para apresentar cada mamãe de família que aqui se encontra, aonde nos encontramos na Tua presença, na Tua casa, e na Tua casa até a tristeza salta de alegria. Em nome de Jesus, alegra esse papai, alegra essa mamãe nesta noite. Em nome de Jesus, alegra esse pai que está triste com alguma decepção. Alegra essa mamãe que está triste com algum problema em casa. Alegra essa igreja nesta noite. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Você e sua casa, deixe Jesus que é o Rei entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa.
que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Quantos aqui receberam um novo coração do Pai? Diga amém. Amém. Glória. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, abençoa o seu irmão aí. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Sai do seu lugar, abençoa o seu irmão no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, irmão, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. somos corpo, Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. qualquer falsidade, Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos todos Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Jesus. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado e diga que ele é uma bênção. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, podem se sentar em nome de Jesus. Minha casa não será um fracasso. Repita comigo: minha casa não será
Um fracasso. Outra vez. Irmãos, quando você fala isso, você fala com a alma, com o coração, da boca para fora, com a mente, ou você falou porque eu pedi? Eu gostaria que você falasse com a alma. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está o quê? Cheio. Mas você também pode falar alguma coisa porque eu estou incitando você a falar. Talvez o coração não está cheio, mas eu estou incitando você a falar e você vai falar. Isso chama-se poder de persuasão. Quantas pessoas hoje não querem ser bandidos, mas têm amigos que são bandidos, eles acabam sendo influenciados pelo poder de persuasão. E eles acabam virando o quê? Marginais. Agora eu quero que você fale com a alma, com todo o desejo da sua alma. A minha casa não será fracassada. Muito bem, olhando esse texto da palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, meus queridos, a partir do versículo de 22 ao de 26, nós observamos aqui algumas circunstâncias que aconteceu, e eu quero que você esteja bem atento. O tema da nossa campanha é restauração da família e vitória no lar. Para você entender como que vai haver restauração na sua família, você precisa entender o que é que está acontecendo hoje nas famílias. E as pessoas não entendem que são coisas que parece que é muito simples, mas que está deteriorando a família. Na próxima quinta-feira, estaremos aqui ouvindo o pastor Valteir trazer a palavra a nós aqui neste lugar. Na outras quintas-feiras, teremos outros pregadores que já estão arrolados como pregadores dos cultos de quinta-feira. E eu fiz a questão de estar abrindo essa campanha hoje, porque eu quero falar de uma família que fracassou. Eu quero falar de uma família que entrou por um caminho que não teve volta, irmãos. E eu quero que você entenda muito bem o que eu estarei falando nesta noite, porque eu não quero falar de mim mesmo, mas quero falar o que a Bíblia, através dessa leitura, mencionou a todos vocês aqui neste lugar. Quem ouviu a leitura, diga, eu ouvi. E quem entendeu a leitura, diga, eu entendi. Então o diabo não vai poder tirar do seu ouvido mais esta palavra, porque você ouviu e você a entendeu. Eu gostaria muito, meus irmãos, de ver essa igreja cheinha hoje de pai, de mãe, de filho, de vovô, de vovó, para que pudesse ouvir essa primeira palavra, porque as pessoas estão pensando, irmãos, que hoje é só casar e ter uma vida bonita, uma vida bela. Não é, meus irmãos, não é. Casamento é uma bênção, mas quando alguns problemas surgem, o casamento que Deus abençoa é o casamento que é um céu na terra, mas o casamento que não tem a bênção de Deus é o inferno na terra. Então nós estamos vivendo famílias estarem vivendo isso hoje e elas não estão dando conta mais de sair desse embaraço. O que eu quero dizer com esta situação? Olha o que aconteceu com esta família. Quem era o pai desta família? Quem sabe? Eli. E quem era Eli? Era um sacerdote. E quem eram os filhos de Eli? Quem eram os filhos de Eli, meus irmãos? Eram 2 sacerdotes. E qual era o nome desses 2 filhos de Eli? Hofni e Finéias. E o que esses 2 moços faziam? Vamos discorrer agora na palavra. Quem era Eli? Era juiz e sacerdote em Israel. Por que juiz? Juiz porque a última palavra lá em Israel era dele. Se uma família entrasse em litígio através de separação e ter que dispendiar e dividir os bens da casa, quem dava a última palavra era Eli. Se alguém estava ali, matou alguém e tinha que passar por um julgamento, quem dava a última palavra era Eli. Ele era, além de sacerdote, ele era juiz. E eu vejo que esse moço, ele tinha muita autoridade em Israel. Por que não dizer a última palavra em termos de autoridade humana era a voz de Eli? Meus irmãos, quem era Eli além de ser juiz? Ele era sacerdote. Você sabe o que é um sacerdote?
O que é um sacerdote? Um intercessor do lar, um intercessor da casa de Deus. Por exemplo, o sacerdote, ele ouve o povo e no joelho ele apresenta a Deus. Quem é o profeta? Ele ouve de Deus e o povo, querendo ou não, o profeta vai falar. Se for bonito ou feio, o profeta vai falar, porque o profeta ouve de Deus e fala para o povo. Mas o sacerdote não, o sacerdote ouve o povo e manda a voz do povo para Deus dar uma resposta acerca do que o povo precisa. Meus irmãos, o que eu aprendo aqui então? Eli tinha autoridade, tanto terrena, quanto ele tinha autoridade eclesiástica, como um sacerdote, aquele que ouvia o povo e mandava essa voz do povo para Deus. O que eu aprendo aqui hoje? Quem é o sacerdote do lar? O papai. O papai hoje tem essa incumbência de apresentar o lar a Deus. Quem é que é o provedor do lar? É o papai. Então o papai, além de ser o provedor do lar, ele é o sacerdote do lar, é quem apresenta toda a sua casa a Deus. E Eli também tinha essa grande responsabilidade. Olha aqui, meus irmãos, quem era Eli? Era um homem crente. Eli era crente, meus irmãos. Tanto crente que para ele ser sacerdote, olha bem o que acontecia com o sacerdócio da igreja medieval. Ele, para entrar no templo, para apresentar qualquer coisa a Deus, ele entrava com um sino aqui no seu calcanhar, ou então na cintura. Colocava o éfode, colocava as figuras pertinentes para fazer a apresentação de sacrifício, e aí ele entrava dentro no templo. E quando ele entrava no templo, ele lavava as mãos na pia. Depois ele passava pelos castiçais que acendiam, passava pela pia de bronze, e ele passava então diante para o altar. Quando ele chegava no altar, ele entrava. Além do altar, tinha lá dentro do altar uma cortina que entrava lá o sumo sacerdote. Ele tinha que apresentar um pecado de alguém de ano em ano, ele tinha que levar o quê? Um cinto ou no calcanhar ou um cinto na sua cintura, e esse cinto estava preso um sino. Enquanto o sacerdote entrava e o sino estava batendo, tocando, esse sacerdote estava vivo. Mas tem uma coisa também que eu quero que você entenda: para o sacerdote entrar lá dentro, ele amarrava uma corda no seu calcanhar, e essa corda ficava lá fora, porque só quem podia entrar no santo dos santos era o sumo sacerdote. E se porventura ele entrasse em pecado e caísse e morresse, e alguém fosse entrar para o pegar, e morria também na hora, porque ele não tinha essa autoridade para entrar no santuário de Deus. Ei, meu irmão, tem tanta gente entrando aonde não pode, tem tanta gente entrando aonde não deve. Meu querido, eu só posso cuidar da minha família, eu não tenho condições de cuidar da família do irmão Edson. Entenda isso nesta noite aqui, meu querido. Aí eu vejo agora o sacerdote entrando no templo para apresentar um sacrifício, e quando ele começa a entrar no templo, o sino está blim, 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 blim. Enquanto o sino estava batendo, os homens lá fora do pátio estavam tranquilos. Quando o sino parava de bater, eles puxavam a corda, e o sacerdote já vinha morto. Por quê? Porque entrou dentro do santo em pecado. O que eu quero dizer com isso aqui, meu querido? Eli, além de ser juiz, era sacerdote. Para ele ser sacerdote quer dizer que ele era um homem crente que professava a palavra da verdade. Ou seja, pastor, mas espera aí, crente até o diabo ele crê que estremece, mas irmãos, eu quero dizer uma coisa, ele não obedece. Então, meu irmão, entenda nesta noite, se tem alguém desobedecendo aqui, meu irmão, sai fora deste negócio. Esse negócio de desobediência não é de Deus, principalmente no tangente à família. A família, ela precisa ser tratada com obediência, com carinho, com amor e com palavras que traz providências de circunstâncias de refúgio e de graça para os filhos, para a esposa e para o marido. O que mais que Eli era? Eli era um homem que tinha estabilidade no trabalho. Ele era juiz, ninguém podia arrancar ele de lá, a não ser que ele estivesse vivendo a vida fora dos padrões da jurisdição como juiz. Ou então se ele estivesse vivendo uma jurisdição fora como sacerdote. Para comigo aqui agora, irmão. Quem era Eli?
Era crente. Quem era Eli? Era um sacerdote. Quem era Eli? Era um homem que tinha autoridade de juiz. Eu te pergunto agora, quem é o Ivan? Quem são esses obreiros? Quem é você? Quem somos nós diante de Deus? Cada um tem o seu valor diante de Deus aqui nesta noite. Cada um tem o seu valor diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui nesta noite. Que mais? Eli era um pai de família. Assim como ele cuidava da circunstância de juiz e de sacerdote, Eli cuidava dos seus filhos. Eu disse na minha mensagem de terça-feira, pastor não é obrigado a educar filho de crente. Pastor não é obrigado a educar filho do João, filho da Maria. E nem os irmãos é obrigado a educar o meu filho. O professor no colégio não é obrigado a educar o meu filho. A educação, ela é única e exclusiva minha e da minha esposa para a vida do meu filho. O professor vai ensinar as matérias seculares. Então, se o menino está lá na escola, irmão, e está vivendo uma situaçãozinha meio assim, como que eu digo? Pinga-fogo. Quem conhece pinga-fogo aí? Se ele está na escola vivendo uma história de pinga-fogo, a culpa não é do professor, não. É do papai, é da mamãe, que não injetou neles alguns requisitos básicos para que ele não pudesse viver aquilo. Então estamos falando de restauração familiar. E para falarmos de restauração familiar, eu preciso mostrar para vocês fracasso de algumas famílias. Veja bem, Eli, esse moço era uma pessoa de muita autoridade. Que mais? Quem eram os filhos de Eli? Eles também eram sacerdotes. Por serem filhos de uma linhagem levita, eles também eram sacerdócios. E eles estavam vivendo o sacerdócio. Só que, enquanto eles tinham a obrigação de ensinar o sacerdócio para as pessoas, eles viviam uma vida de profanos. Profanos por quê? Enquanto o pai estava lá dentro, ministrando a palavra, eles estavam do lado de fora do templo, abraçando as moças e beijando as moças e tendo relações sexuais dentro das suas tendas. Olha quem eram esses moços, eram sacerdotes. Quem eram esses moços? Filho de Eli, Eli sacerdote, Eli juiz, Eli grande autoridade. Meu irmão, minha irmã, isso não está lá longe, não no tempo do medieval, isso está aqui hoje. Isso está vivendo essa história aqui hoje, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas, na nossa vida social, é o que mais se vê. A família de boa índole, mas às vezes um filho perdeu-se ao longo dos tempos, porque o pai e a mãe talvez descuidou um pouquinho, ou talvez não, o pai e a mãe tentou fazer tudo, mas não conseguiu, e ele desvirtuou para o outro lugar. Veja bem que quem eram os filhos de Eli? Desprezavam o culto a ponto de sair para fora, para ficar fazendo conversinha lá fora. Você sabe o que os filhos de Eli faziam? Enquanto a ministração estava aqui dentro, eles saíam para conversar lá fora, conversar da vida dos irmãos, conversar fofoca, conversa fiada, conversar dos problemas, falar aquela moça é bonita, aquela moça é feia, aquele rapaz não presta, aquele rapaz é bom. Eles saíam para fora para fazer esse tipo de coisa. Ainda bem que nessa igreja, crente não sai para fora, é crente abençoado, é crente avivado. Glória a Deus, por isso eu digo aqui neste lugar. E aí eu vejo agora, irmão, o que eles viviam ali quando eles saíam para fora? Eles viviam a imoralidade. Quando as pessoas olhavam em Hofni e Finéias, já viam a imoralidade no rosto daqueles dois sacerdotes. Ou seja, homens que tinham que mostrar a diferença porque eram filhos de um sacerdote, eram homens que estavam mostrando a indiferença de estar como sacerdote, a indiferença de estar dentro do culto na casa do Senhor, a indiferença de cuidar e zelar pelo nome do seu pai, que era o sacerdote daquela congregação, que era o juiz daquela nação. Olha bem, meus queridos, o que eu aprendo nesta noite é o que você também está aprendendo. Eu vejo também quem eram os filhos dele. Fazia o povo tropeçar. O povo ficava olhando para eles que estavam pecando e dizia: se os filhos de Eli estão pecando, está fazendo isso, eu também posso, irmão Valdemar, eu posso, porque se eles são sacerdotes e eles estão fazendo e não está acontecendo nada, eu também posso. Meu irmão, não vai nessa. Se você vê o pastor Ivan pecar, irmão, cai fora, fuja, meu irmão, não fique na rabeira dele esperando que você vai chegar no céu, porque ele vai te levar para o inferno e ele vai junto, meu querido. Meu irmão, você tem que andar com pessoa que quando fala, você sente a unção na boca dele. Meu irmão, você
você tem que andar com pessoa que quando ele pega na sua mão, você sente o toque do fogo do Espírito Santo. Pega aqui, meu filho. Olha bem, peguei aqui, eu senti o calor, e eu senti o sangue dele bater na minha mão, e ele sentiu o sangue na minha mão. Sabe o que é isso, irmão? Transferência de unção. Você precisa andar com quem tem para te ajudar. Você precisa andar com quem pode te ajudar. Você tem que andar com pessoas que você vê que tem Deus na vida e que pode fazer uma grande diferença na vida do seu altar, da sua família. Vai um glória para Jesus aí? Quem eram os filhos de Eli? Os filhos de Eli não ouviam conselhos do seu pai. Irmãos, Eli por várias vezes, Eli falava assim: meus filhos, eu li agorinha, vocês ouviram eu lendo. Meus filhos, não façam isso que vocês estão fazendo. Meus filhos, vocês estão escandalizando a obra do Senhor. Meus filhos, é hora de vocês pararem. O que se ouve por aí é que vocês estão fazendo uma grande arruaça na casa do Senhor. Igreja, olha aqui para mim, por favor, com muita atenção. Meu irmão, se você não puder abençoar essa obra, não amaldiçoa ela. Maldito o homem que amaldiçoa e que toca na obra do Senhor. Deus trata com rigor, Deus trata com veemência, e Deus trata com total poder que Ele tem. O que é que eu quero que você entenda nesta noite, meu irmão? Abençoar é muito mais fácil do que amaldiçoar. Se você está no ônibus, lembra: oh Senhor, abençoa aquela congregação e aqueles irmãos, abençoa a família daquela igreja. É muito mais fácil abençoar do que eu parar na esquina para falar mal de um irmão, ou de uma família, ou de um filho de um irmão que está com problema. Enquanto eu vou falar mal, levante a mão para falar bem e abençoar em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, profetiza vitória na vida da sua família. Ela vai ser restaurada, ela vai ser restaurada, ela vai ser restaurada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem eram os filhos de Eli? Homens trapaceiros. Os graves erros de Eli. Quais foram os graves erros de Eli, irmã Patrocínio? Quais foram os erros de Eli? Primeiro, ele era ausente. Ele era pai, mas era um pai ausente. Via os filhos fazendo as coisas, mas não o corrigia na hora certa. Eu já vi falar isso aqui na igreja. Um dia eu fui corrigir o Ivan Júnior, que o Ivan Júnior também, pensa um menino abençoado. Oh, glória a Deus, é uma benção aquele menino. Eu fui corrigir ele, e uma irmã chegou de mim e falou assim: pastor, o senhor não pode fazer isso na frente de todo mundo, não. O senhor está constrangendo o menino. Eu falei assim: minha filha, me desculpa se eu ferir a integridade da senhora, mas o dia que ele estiver lá na cadeia e eu lá na porta da cadeia para visitar ele, quem vai ficar constrangido sou eu, minha filha. Deixa eu cuidar do meu filho e a senhora cuida dos seus, amém, minha filha? Irmão, se você vier falar comigo, não pense que a humildade do pastor vai aguentar alguma coisinha não, que não vai não. Concernente à minha família, quem cuida é eu. Concernente à sua família, quem cuida é você. O pastor só pode aconselhar, falar o que você tem que fazer. O pastor não pode fazer, não. Irmão, não vai para o mutirama não, vem para a igreja. Não, meu irmão, o dia de folga, você tem que pegar seu filho sim, e passear com ele, andar no carrinho com ele, deixa ver o sorrisinho dos bichinhos. Irmão, você pensa uma alegria que é ver o menino entrar num carrinho daquele, quando desce, ele desce serelepe, a energia foi todinha, você volta para casa alegre, porque o seu filho ficou alegre com você. Agora, meu irmão, o pastor vai falar: não, meu irmão, não faz nada, não. Vem para a igreja de noite, de dia, de manhã, de... Irmão, o Senhor está na sua vida todo dia, meu filho. O Senhor está na sua vida toda hora. Agora, os dias básicos que nós temos marcado com Ele e que Ele marcou conosco aqui, esses dias nós não podemos furar. Esses dias que são os dias de culto, nós não podemos quebrar essa aliança. Mas os dias de folga que temos, meu irmão, enquanto você está lá querendo ser aquele crente mais santo do mundo, que nem um filho pode brincar, os outros estão alegres e vai para o céu do mesmo jeitinho que você está lá paradinho. Por quê? Cada um tem uma vida com Deus, e cada um tem uma fé com Deus, e cada um tem uma salvação com Deus mediante o que Ele colocou diante do céu e da terra. É isso que nós temos que aprender. Eli era um pai ausente. Eli afastava dos seus filhos. Eli via bagunçando lá. Não, eles vão crescer, e quando crescer melhora. Meu irmão, a minha mãe sempre dizia o seguinte, e o meu pai pegava aí 4, 5 varas verdes e mandava nós torcer. Eu pegava aquela vara verde e torcia. Aí
na mesma instância, ele pegava varas secas, da mesma espessura daquelas varas verdes. A vara estava sequinha e mandava eu fazer a mesma coisa com a vara verde. Tac! Quebrava, mas não envergava mais. Sabe o que eu quero dizer, pai e mãe? Se você não quer ter uma família fracassada, meu filho, enquanto o pescocinho está molinho, você leva para onde quiser, é agora que você tem que entrar com o negócio da correção. Aquele bichinho chamado educação, aquele bichinho chamado correção, é agora, pai, é agora, mãe, que você tem que pegar o pescocinho dele e levar para onde você quiser, porque o dia que endurecer, você vai derrubar no chão, mas não vai torcer mais, meu filho. E aí você vai falar assim: eu esperei crescer, para não bater nesse menino, meu Deus do céu, e agora que cresceu virou estranho ruim. A culpa não é dele não, a culpa é minha que não cuidei enquanto pequeno, a culpa é sua que não cuidou enquanto era pequeno. Meu filho, se não quer ver um lar destruído e uma falta de restauração no seu lar, é hora de você cuidar agora. Quem tem filho pequeno, quem tem família, tem que cuidar agora. Irmão, não espere esses psicólogos da vida não. Fizemos aí basicamente 4 períodos de psicologia e tem aquela conversa fiada que não pode isso, não pode. Irmão, psicologia é uma coisa que nós estudamos dentro da ciência. Se tem algum psicólogo aí, eu quero aprender com você também, porque eu ainda não terminei, mas eu quero terminar. Então o que eu quero que você entenda? Olha bem, eu preciso que a minha família viva os conceitos que eu vivo. Eu não posso colocar minha família para viver os conceitos que os filhos do Marconi vivem. Eu não posso olhar os conceitos do filho do Edson e colocar nos meus filhos. Não posso fazer isso. Os meus conceitos é o conceito que a minha família vai levar como legado para a eternidade. Vai um amém para Jesus aí? Eu sei que alguns ficam alegres, alguns ficam tristes, mas a palavra ela não tem o meu termo. Ela vai para lá, mas ela corta para cá também, meu filho. Pode ter certeza. O que mais que eu aprendo aqui com Eli, através dos seus graves erros? Ele, além de ser ausente, de ficar longe, os filhos faziam o que queria, ele estava omisso. Omisso quer dizer, quando alguém vinha trazer alguma coisa: olha, irmão Edson, eu vi o seu menino, meu filho, jogando pedra no carro dos irmãos lá fora. O irmão Edson, ao invés de ir lá e buscar o filho: meu filho, você fez isso mesmo? Não. O irmão Edson vira para o irmão e fala: irmão, deixa o meu filho jogar pedra no carro que quiser. Era omisso. Foi assim ali. Quando alguém ia reclamar de Hofni e Finéias, ele fazia de conta que nem estava aí. Irmão, o que mais que eu aprendo aqui com os graves erros de Eli? Ele era conivente. Quando os filhos faziam alguma coisa e que alguém vinha, ele até pagava o erro da pessoa, mas não corrigia o filho. Ele estava vivendo uma vida conivente, aceitando os erros dos filhos. O que eu aprendo aqui? Ele também era passivo. Passivo quer dizer o quê? Ele significava a situação de deixar as coisas do jeito que estava, a passividade. Ou seja, do jeitinho que os filhos queriam, eles viviam. Irmão, não faça isso, meus filhos. Em nome de Jesus, entenda uma coisa: nós precisamos vencer. A nossa família precisa vencer junto. Mas se eu não cuidar da minha família, irmão, a polícia vai cuidar, a autoridade vai cuidar, os ladrões vai levar para o rumo errado e nós não daremos conta mais de voltar. Aí daqui um dia você está batendo na porta do Marquinhos: Marquinhos, meu filho, corre lá na delegacia, tira meu filho. Vai estar correndo lá na irmã Dulce: irmã Dulce, meu filho está lá na delegacia, vamos lá para tirar, eu vou pagar a fiança. Irmão, em nome de Jesus, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Tem crente aqui que tem vontade de fazer isso? Dá um glória para Jesus aí. Irmãos, conclusão: a sua família precisa ser um lugar de transformação e não de deformação. O que é transformação? Transformação é quando a pessoa pega uma pedra dessa, toda brusca, sem acabamento, e você leva para as casas onde trabalham com esse tipo de pedra, e eles vão fazer esse lapidado. Ela foi transformada do rústico para, como diz o outro, para o atual, do rústico para o moderno. Isso, eu queria lembrar isso, do rústico para o moderno.
As pessoas vão olhar aquela pedra toda feia, toda bagunçada. Quando passa a máquina, quando passa o esmeril nela, quando passa uma pedrinha de ferro nela. Tem uma pedrinha que põe um ferro nela e faz tipo o pessoal que trabalha com lixadeira. Isso, e vai trabalhando. Daqui um pouquinho passa uma lixa, pule ela. A hora que joga água, irmão, dá esse brilho. Ela saiu do rústico para o moderno. Transformação quer dizer isso. Transformação na vida de alguém. Quer dizer o quê? O Ivan, que nasceu no mundo e que participava de tudo no mundo, aceitou Jesus. Hoje, talvez, o mundo pode estar aí até querendo viver algumas circunstâncias, mas o Ivan já não vive mais com o mundo dentro dele. Ele pode até viver dentro do mundo, mas o mundo não vive mais dentro dele. Ele mudou de conduta, mudou de vida. É o que você também tem que fazer. O que mais que eu vejo aqui? Deformação. Deformação, você vê uma pessoa que falece, se não passar aquele produto chamado formol, dentro de 3, 4 dias, fica num estado de putrefação. Ou seja, vai arrancando pedaços para todo lado. Ou seja, deformação. Deformação, uma enfermidade que dá na fronte das pessoas, que vai arrancando isso aqui e ele vai perdendo tudo. Até passou na televisão esses dias aí, um pessoal que está vivendo uma situação triste, parece câncer. O que eu vejo nisso? Deformação. Você quer sua família transformada ou você quer sua família deformada, irmão? Quem quer uma família transformada, dá glória para Jesus. E quem quer uma família deformada, fica caladinho aí. Aleluia. O que mais que eu aprendo? Sua família pode ser um pedaço do céu. Olha bem aqui, ó. Sua família pode ser um pedaço do céu ou a antessala do inferno. O que é que você quer? Ser um pedaço do céu ou a antessala para o inferno? Pedaço do céu. Aleluia. Glória a Deus. O que mais que eu aprendo aqui? Deus não muda a família para mudar você. Deus muda você para mudar a sua família. Como seria a sua família se todos fossem iguaizinhos a você?